Quando os bombeiros chegaram, eles não procuravam sobreviventes, procuravam um corpo. O carro estava tão destruído que eles acharam impossível que alguém pudesse ter saído vivo dali. E, tecnicamente, eles estavam certos. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos, e durante 32 anos da minha vida, eu tinha certeza absoluta de uma coisa: Deus não existia. Religião era muleta para os fracos. Fé era ignorância disfarçada. Eu era homem da ciência, da lógica, da razão. Mas em 17 de março de 2023, às 23 horas e 47 minutos, algo aconteceu comigo que a ciência não consegue explicar. Algo que médicos chamaram de impossível. Algo que me fez repensar tudo o que eu acreditava sobre a vida, a morte e o que existe além. Esta é a história de como um ateu convicto teve que admitir que estava errado. E não foi fácil. Para vocês entenderem o peso dessa mudança, preciso que conheçam quem eu era. Não era apenas alguém que não ia à igreja. Eu era militantemente ateu. Cresci em uma família católica tradicional. Minha avó rezava o terço todos os dias. Minha mãe me levava à missa todo domingo. Mas desde cedo, nada daquilo fazia sentido para mim. Com 15 anos, eu já debatia com o padre depois da missa. Com 18, parei de ir completamente. Na faculdade de engenharia, encontrei minha tribo, outros céticos, questionadores, que viam o mundo através da matemática e da física. Eu não era desrespeitoso com quem acreditava, mas internamente eu achava que eram ingênuos, que precisavam de um pai celestial porque não conseguiam lidar com a realidade. Somos apenas matéria, átomos organizados temporariamente. Quando morremos, acabou. Não há nada depois. Essa visão me dava uma liberdade estranha, sem julgamento divino, sem karma, sem destino. Tudo era coincidência e probabilidade. Construí uma carreira sólida, casei com a Mariana, tínhamos uma vida confortável. Tudo fazia sentido no meu mundo perfeitamente lógico. E então veio aquele dia, 17 de março. Era uma sexta-feira comum. Saí do trabalho por volta das 22 horas. Tinha ficado resolvendo uns problemas de última hora. A estrada estava vazia, e eu conhecia cada curva daquele caminho. Estava a uns 20 minutos de casa quando vi os faróis. Um caminhão vindo na contramão, em alta velocidade. Pelas minhas contas posteriores, ele devia estar a uns 120 km por hora. Tudo aconteceu em câmera lenta, e em velocidade máxima ao mesmo tempo. Desviei para a direita. O caminhão também. Desviei para a esquerda. Tarde demais. O impacto foi... Não tenho palavras. Imagine toda a força do universo concentrada em um segundo. Um estrondo que apaga o mundo. Silêncio por 3 segundos. E então, nada. Escuridão total. Quando acordei, e uso aspas porque não sei se estava realmente acordado, eu estava fora do carro, flutuando. Não é metáfora. Eu estava literalmente vendo meu corpo preso nas ferragens lá embaixo. Meu primeiro pensamento, juro, foi: isso é a descarga de DMT do cérebro morrendo. É neurologia, não misticismo. Mesmo naquele momento, eu buscava a explicação racional. Pausa. Mas tinha algo errado com essa explicação. Eu conseguia ver detalhes que meu cérebro não deveria saber. Vi o motorista do caminhão saindo cambaleando, chorando. Vi uma luz se acender na casa a uns 300 metros dali. Vi uma coruja pousar em uma árvore que estava completamente fora do meu campo de visão. Respiração profunda. E então senti algo. Não era físico, era uma presença. Como se o ar tivesse peso, mas não o ar material. Era algo vivo, consciente, imensamente maior que eu. E, pela primeira vez na minha vida, senti medo real. Não medo de morrer, medo de estar errado. Não sei quanto tempo se passou. Tempo não funcionava normalmente ali. Podiam ser segundos ou horas. Ouvi sirenes ao longe, vi as luzes dos bombeiros chegando e ouvi claramente um deles dizer: "Não tem como, ninguém sobrevive a isso." Parte de mim quis gritar: "Estou aqui em cima, idiotas!" Mas eu não tinha voz, não tinha corpo, era só consciência. E então aconteceu algo que não posso explicar até hoje. Aquela presença se comunicou comigo. Não com palavras, era mais profundo que palavras.
Era conhecimento direto. Não era um velho de barba branca. Não era uma luz brilhante. Era mais como... Imagine que você sempre viveu em 2 dimensões e de repente percebe que existe uma terceira. Era uma realidade maior se revelando. E eu entendi, sem que ninguém falasse, que havia uma escolha. Não uma escolha racional, lógica. Era mais profundo. Continuar ou partir. Ficar ou ir. Viver ou aceitar a morte. Pensei na Mariana, nas nossas risadas, nos planos. Pensei nos meus pais. E algo em mim, algo que vai além da lógica, escolheu ficar. No segundo seguinte, acordei dentro do carro com uma dor inimaginável. Ferragens por todos os lados, cheiro de gasolina e sangue, e eu gritando. Levaram 4 horas para me tirar do carro. Fui direto para a cirurgia. Os médicos deram 5% de chance de sobrevivência. Fiquei 3 semanas em coma induzido. Quando acordei, o médico me disse algo que nunca vou esquecer. Senhor Ricardo, pela gravidade do seu acidente e pelos seus ferimentos, o senhor deveria estar morto. Não consigo explicar cientificamente como o senhor está vivo. Fraturei 14 ossos. Tive hemorragia interna, trauma craniano. Minha aorta teve uma pequena ruptura que deveria ter me matado em minutos, mas de alguma forma ela se segurou até a cirurgia. O cirurgião cardiovascular me disse que em 25 anos de carreira nunca tinha visto alguém sobreviver a esse tipo de lesão específica. Ele literalmente usou a palavra milagre, e eu vi que ele não estava sendo religioso, ele estava sendo honesto. Durante a recuperação, tentei racionalizar. Sorte estatística. Estava no ponto certo da curva de probabilidade. 1 em 1 milhão, mas alguém tem que ser esse 1. Mas não conseguia esquecer aquela presença, aquela sensação de que havia algo maior. E quanto mais eu tentava ignorar, mais aquilo crescia dentro de mim. A Mariana notou a mudança antes de mim. Ela disse que eu estava diferente, mais quieto, mais reflexivo. Eu, que sempre tinha todas as respostas, agora fazia mais perguntas. Comecei a ler sobre experiências de quase morte. Primeiro como cético, procurando as explicações neurológicas. Mas quanto mais eu lia, mais percebia que a ciência tinha buracos, lacunas que ela própria admitia. 6 meses depois do acidente, fiz algo que nunca pensei que faria. Entrei em uma igreja, não para orar, só para sentar, para sentir. E chorei. Chorei pela primeira vez desde o acidente. Não de tristeza, de alívio. Como se um peso que eu carregava há décadas tivesse finalmente saído das minhas costas. Respiro fundo. Não tive uma conversão dramática. Não ouvi vozes, não vi aparições. Foi mais sutil. Foi perceber que o universo é muito mais misterioso e profundo do que meu ateísmo permitia. Que há espaço para o sagrado sem abandonar a razão. Hoje, eu não sou um fanático religioso. Não frequento igreja todo domingo. Não tento converter ninguém. Mas acredito. Acredito que há algo maior. Algo que esteve comigo naquela noite. Algo que, por razões que não compreendo, quis que eu ficasse. Algumas pessoas me perguntam se tenho certeza de que foi Deus. E minha resposta é honesta. Não sei. Não sei se foi o Deus cristão, uma força universal, uma consciência cósmica. Não sei. Mas sei que foi real. Tão real quanto o ar que respiro. E sei que mudou quem eu sou. O paradoxo é que agora, acreditando em Deus, tenho mais dúvidas que antes. Mas são dúvidas vivas, cheias de possibilidade, não a certeza morta do meu antigo ateísmo. Se você está assistindo isso e é ateu como eu era, não estou tentando te converter, só estou compartilhando minha história, porque se alguém me contasse isso 3 anos atrás, eu riria. Mas a vida tem um jeito de nos humilhar, de nos mostrar que não sabemos tanto quanto pensamos, e às vezes, só às vezes, essa humildade é o começo de algo maior.
Obrigado por assistir. E se você já passou por algo inexplicável, conta nos comentários. Talvez você também tenha a sua própria história impossível.